Ficou um circuito bem espaçoso, né? Para facilitar mais aí a montagem, né? Esse circuito é possível reduzir muito o tamanho dele, né? Ficou um layout mesmo bem simplificado, bem intuitivo, né? Aqui temos o primeiro vídeo tutorial, parte 1, e temos parte 2, parte 3, parte 4 e por último esse aqui, inversor PWM sucata 220-110. Para acompanhar o nosso raciocínio é preciso assistir a esses 5 vídeos. Só complementando aí o nosso último vídeo, aqui na minha saída eu acrescentei mais um NTC. E com isso eu consigo dar mais uma proteção aqui no meu MOSFET em caso de uma carga muito brusca, né? Para que não dê muito impacto aqui em cima dos MOSFETs, né? Muito bem, então aqui nós vamos deixar o nosso inversor original, deixar igual ao que a gente montou a primeira vez. A gente vai utilizar apenas esses dois pinos aqui para saída, né? Esses daqui vão para a ponte de diodo. Então tá saindo daqui o pino que vai para a ponte de diodo e esse pino vai para a ponte de diodo. Pode retirar aqui os fios, né, da tomada. Aqui também eu vou retirar o resistor de 100K que a gente colocou aqui como uma proteção, né? Então aqui o positivo da ponte de diodos, né, ficou por lá de cima, né? Só que eu vou precisar desse positivo nesse ponto aqui, né? Eu vou precisar do positivo aqui nesse lado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é inverter a posição dos 4 diodos e também inverter a posição aqui do capacitor. E com isso eu vou jogar o negativo para cima e vou jogar o positivo para esse lado aqui, para ficar melhor o layout aqui do nosso circuito. Pois bem, aqui eu fiz a inversão, né, da posição dos 4 diodos e também do capacitor, né? Então o negativo agora ficou por esse lado aqui de cima, né? Então o negativo eu juntei também logo nessa trilha aqui do negativo, né? Então eu fiz essa solda aqui, porque toda essa trilha aqui é o negativo da bateria. Por enquanto o positivo está apenas até aqui, ó. Aqui em cima era o negativo, agora é o positivo. Aqui embaixo agora é o negativo e está ligado aqui na trilha do negativo. Então a gente vai começar pelo nosso circuito integrado, né, que também é um TL494, né? Então é sempre recomendável instalar o soquete, né, porque numa eventual manutenção se torna bem mais simples, né, bem mais fácil de você substituir o circuito integrado. Então antes de eu soldar os pinos do soquete, eu preciso colocar esse resistor aqui devido à questão de layout, né? Do meu pino 8 para o pino 12 eu vou ter justamente esse resistor de 1K. Marrom, preto, vermelho. Como eu vou precisar deixar o resistor por baixo do soquete, então primeiro a gente vai começar por ele, né? Eu vou posicionar o soquete de forma que fique o pino 8 no resistor, né, e o pino 12 aqui no outro terminal do resistor. Então vai ficar dessa forma aqui. Fazer aqui uma boa limpeza das trilhas, né, para que haja um bom contato na hora da soldagem. Soldei aqui o pino 8 no terminal do resistor e o pino 12 no outro terminal, né? Então o pino 1 e o pino 16 vai ficar igual da primeira etapa, né? Tá aqui o pino 1, o pino 16 e vamos ligar aqui no negativo. Então aqui está o pino 1 que foi ligado aqui no 16 e os dois vindo aqui para o negativo. O 2
será ligado no 15, no 14 e no 13, né? Então aqui está o pino 2, foi ligado aqui no 15, né? No 14 e no 13. Então o nosso pino 4 também será ligado aqui ao negativo. O pino 7 também ligado ao negativo. O nosso pino 7 também aqui ligado ao negativo, né? Então o segredo aqui é tirar o ferro, ó, vai deixando aqui a ponta da solda, né? Pino 4 ligado ao negativo, o pino 7 ligado também aqui ao negativo, né? O pino 5 e o pino 6 é que irão gerar a frequência, né? No pino 5 a gente vai colocar um capacitor de 100 nanofarad. Não é cerâmica, é um capacitor de poliéster. Esse capacitor de 100 nano de poliéster você encontra muito aqui nessa placa do cinescópio de TV de tubo, né? E também em sucata de fonte, né? Por exemplo, esse aqui é 104 e também é 0.1. Então esse 0.1 ele também é de 100 nanofarad. Você procura um que dê o valor mais aproximado de 100 nano. Esse daqui deu 106, né? Esse daqui deu exatamente 100 nano, né? Então logicamente que eu vou usar esse daqui. Se eu não tivesse esse de 100, eu ia usar o de 106, né? Não tem problema não, porque aqui vai influenciar diretamente na frequência, né, de 60 Hz que a gente quer montar, né? Então aqui está o capacitor ligado aqui do pino 5 e aqui ligado ao negativo. Então o valor desse resistor vai determinar a minha frequência, né? Então para uma frequência de 50 Hz, esse resistor será de 133K. A nossa frequência é 60 Hz. Então aqui no Brasil a gente vai colocar um resistor de 114K. Então para isso eu juntei aqui o resistor de 100K, né? Marrom, preto, amarelo. Um resistor de 10K, marrom, preto, laranja. E um resistor de 4,7K, amarelo, violeta, vermelho. Então aqui está meu resistor de 114K. Então aqui do pino 6 ligado aqui no negativo. Então na primeira etapa os pinos 9 e 10 foram responsáveis pela geração dos pulsos, né? Foi usado os dois emissores, né? Aqui o pino 10 e o pino 9 são os emissores. O pino 9 aqui é o emissor de um transistor e o pino 10 é o emissor do outro, né? Então aqui na segunda etapa a gente vai aterrar o pino 9 e o pino 10, né? Eles agora irão para o negativo, né? E o pino 8 e o pino 11 é que irão gerar o sinal de modulação dos MOSFETs, né? Agora serão os dois coletores, tá? Aqui o pino 11, né, que é o coletor do transistor, e o pino 8, que é o coletor do transistor. É por isso que a gente utilizou aquele resistor do pino 8 para o pino 12, né? Nesse caso eu estou fazendo a alimentação do coletor através do resistor de 1K. A mesma coisa a gente vai fazer no pino 11, né, que é o coletor, vai ter também um resistor de 1K para o pino 12. Então aqui eu juntei o pino 9 ao pino 10 e desci aqui a trilha até o pino 7, porque o pino 7 já está no negativo, né? O pino 12 é a minha alimentação, né? O positivo, é o mais 12 da bateria. Então do pino 12 sai aqui um resistor de 1K. Também aqui para o pino 11, né? Então aqui é o pino 12 e eu preciso trazer o positivo da alimentação para cá, né? Onde é que eu tenho aqui, né? Então o meu mais 12
o meu positivo está aqui. Então o pino 12 é esse daqui. E eu vou ter que levar uma trilha daqui, chegando até aqui, que é o positivo. Então do terminal positivo, né, eu trouxe aqui a trilha até chegar no pino 12 aqui. Fazer aqui uma observação: esse resistor de 1K que a gente colocou por baixo do soquete, o tamanho dele tem que ser o menorzinho para poder dar certo, né? Então um resistor desse tamanho aqui, ele não vai dar certo para ficar embaixo do soquete. Tem que ser um tamanho menor, que nem esse daqui. Agora eu vou ligar o capacitor, né, capacitor próximo ao CI. Eu vou colocar aqui um capacitor de 47 microfarad por 25 volts. Mas ele pode ser 47 por 16 também. Então, como aqui no pino 16 eu já tenho uma ligação com o negativo, então vou apenas ligar aqui do meu positivo, né? Negativo do capacitor, né, ligado aqui no negativo, né, passando pelo pino 16 aqui e pelo pino 1 do CI, e o outro lado ligado no positivo. Então aí está o resistor de 1K, né, marrom, preto, vermelho, ligado aí no pino 11 para o pino 12. E assim o nosso circuito de controle está praticamente concluído, né. Então, do meu pino 8 aqui vai sair um pulso que vai para os MOSFET, né? E do pino 11 também vai sair o outro pulso que vai para os MOSFETs. Agora a gente vai começar aqui a montar a parte dos MOSFETs, né? Aqui em cima eu tenho o positivo da alta tensão. Ele vai ser ligado aqui nos dois drenos, né? Aqui é o gate e aqui é o source. Aqui estão nossos 4 MOSFET, né? A gente vai montar primeiro a versão de 127 volts e a gente vai continuar usando componentes de sucata. Agora, se você não for utilizar componente de sucata e for realmente comprar, então aqui você vai comprar 4 IRF 740. Então ele é para 400 volts e 10 amperes. Como ele é para 400 volts e 10 amperes, você vai poder utilizar ele tanto na versão 127 volts como na versão 220 volts, né? Então aqui na nossa versão de 127 volts a gente vai utilizar 4 MOSFETs IRF 630. Então eu vou deixar disponível também para download essa tabela. Então, como eu já falei antes, né, em muitas cidades do Brasil você não consegue encontrar componentes, né, na sua cidade para vender, né? Então a capital, né, que é Teresina, fica distante 40 quilômetros aqui da minha cidade, né? Então aqui em Altos não tem também componentes para comprar. Então é a mesma realidade de várias cidades aqui do nosso Brasil. Por isso eu sempre mostro, né, as possibilidades de você encontrar as peças na sucata, né? O IRF 630 ele é encontrado com várias nomenclaturas. Ele é de 200 volts e 9 amperes. Por isso que ele não pode ser usado na versão 220 volts. Você vai encontrar muito, tanto em sucata de no break, como também monitor de tubo. Por exemplo, esse daqui, eu tenho aqui 2 deles aqui próximo ao playback, né? Esse daqui é o IRF S630, né? Aqui temos esses 2 aqui. Geralmente a placa de monitor sempre tem 2. Às vezes tem até mais, né? Então aqui eu vou estar utilizando 2 IRF 630 MF, esses 2 aqui. O outro é um IRF 630, esse daqui.
E esse outro aqui é um IRF 630A. Eu vou misturar os 4 MOSFET, que todos eles são 200 volts e 9 amperes. Eu deixei bem afastado um do outro, né, para facilitar a manutenção, né. Se for preciso trocar um componente, você tem que ter espaço para trabalhar, né. Aqui os pinos do MOSFET, nós não vamos deixar na mesma linha, nós vamos deixar eles em forma de triângulo, né, aqui. Então também para que a solda fique mais longe uma da outra, né, fique também mais fácil na hora de que for preciso trocar um componente desse. É importante que você respeite aqui o mesmo espaçamento, os mesmos furos, né, para que facilite a compreensão, né. Então tá aqui, o positivo da alta tensão será ligado nos drenos, né, nos 2 drenos desses 2 MOSFETs aqui. Então aqui é o positivo da minha alta tensão, né. Então o que eu tenho que fazer é só ligar uma trilha daqui para o dreno desse MOSFET e para o dreno desse outro MOSFET, né. Então aqui está o positivo da alta tensão. Eu vou ligar aqui no dreno e vem aqui até o outro dreno, né. Então aqui eu poderia usar essa trilha aqui para fazer a ligação, mas eu vou preferir afastar um pouco mais. Vou preferir usar aqui essa trilha de cima, né. Então para dar um pouco mais de afastamento, né, do componente. Então daqui do positivo da alta tensão foi ligado aqui no dreno desse daqui, né, e aqui veio para o dreno do outro, né. Beleza, agora vamos ligar o source, né, desses dois, né, no dreno desses dois, né. Eu já deixei aqui justamente na mesma linha. Se você observar aqui, o source, né, desse MOSFET vai diretamente para o dreno desse aqui, e do mesmo jeito aqui, né. Só que aí eu vou aproveitar para soldar também um diodo, né. Do gate para o source será ligado um diodo IN4148, sendo que o anodo aqui no source, né, e o catodo ligado aqui no gate. IN4148. Qualquer placa de sucata você vai encontrar o IN4148. O catodo, né, que é o lado do tracinho, ligado aqui no gate, e o anodo ligado aqui no source, né. Então aqui na mesma posição, do mesmo jeito, né. Então eu soldei logo ele aqui, porque a gente vai passar a trilha aqui. Então já vai aproveitar e já vai soldar ele aqui também, né. Meu diodo ligado aqui do source para o gate, né. E aqui do mesmo jeito, né. Agora vamos fazer aqui essa ligação dos dois source, né, para o negativo, né. Então o que a gente vai fazer é simplesmente ligar esse terminal aqui nessa trilha, né. Ligado aqui o source no negativo, né. Essa etapa aqui está concluída, né. Agora a gente vai acrescentar no circuito 2 transistores, né. Ele é o 13003, que a gente retirou aí da lâmpada fluorescente, de uma sucata dessa aqui de lâmpada fluorescente, né. Essas lâmpadas, elas têm 2 desses transistores aqui, ó. Então na maioria das vezes o que queima é essa parte aqui da lâmpada, né. E geralmente o circuito eletrônico ele está todo perfeito. A base, coletor e o emissor. Ele é um transistor NPN. O emissor a gente vai ligar no negativo, né? O coletor vai direto para o gate
E aqui do mesmo jeito, o coletor vai para o gate, né? Então aqui do coletor do transistor foi feito aqui a trilha até o gate do MOSFET. E aqui do mesmo jeito. Aqui é o coletor do transistor e vem até o gate, né? Tá aqui, do coletor vem até o gate. Então o emissor de cada um dos transistores vai ser ligado no negativo, né? Então o emissor a gente vai ligar depois. Então agora a gente vai acrescentar aqui um resistor e aqui outro resistor. Esse resistor 10K, esse outro aqui também 10K, né? Marrom, preto, laranja. Em paralelo com esse resistor aqui, nós vamos colocar um diodo. O anodo ligado aqui no gate e o catodo para esse lado. Aqui também é o IN4148. Então desse lado aqui a mesma coisa. Então agora a gente vai fazer isso aqui na nossa placa, né? Então do gate desse MOSFET vai sair o resistor de 10K ligado ao outro resistor de 10K que vai para a base desse transistor, né? Então o que acontece está aqui, ó. Aqui do gate do MOSFET está o resistor ligado no outro resistor e vai para a base do transistor. E o diodo aqui ligado em paralelo com esse resistor, né? Então o diodo ligado em paralelo com o resistor, sendo que o catodo, né, a parte da listra fica para cima, ou seja, ela está indo em direção para a base do transistor, né? Aqui está indo em direção para a base do transistor. A mesma coisa é aqui do outro lado. Aqui está o gate do MOSFET ligado aqui no resistor e no diodo, e o resistor ligado aqui no outro resistor, chegando até a base do transistor. Então, e aqui do mesmo jeito. Agora aqui, ó, do pino 11 já pode sair o sinal, né, que vai até esse ponto aqui, ó. E aqui no pino 8 também do mesmo jeito, ele vai chegar até aqui, ó. Então meu pino 8 tá mandando pulso para cá e o meu pino 11 tá mandando o pulso para cá, né? No pino 8 aqui tava muito fácil, né? Era só puxar a trilha aqui, né, e ligar aqui no diodo. No meu pino 11 eu trouxe aqui a trilha, né, desce ela aqui, passa por baixo do resistor. Como lá por baixo tá passando essa trilha, né, eu tive que fazer um jump aqui, ó. Fiz o jump até aqui, desci até o meu diodo aqui, né. Então com isso eu liguei tanto o pino 8 como o pino 11 para fazer a modulação da minha ponte H de MOSFET, né. Então, e aqui por baixo tá aqui o meu pino 8, foi só ligar aqui no diodo, né? E o meu pino 11 veio aqui, né? Veio até aqui. Daqui eu tive que colocar o jump lá pelo outro lado, vindo até aqui, chegando aqui no meu diodo. E para fazer esse jump aqui, eu usei apenas uma perna de fio, né, desse cabo aqui. Aqui do transistor falta eu aterrar aqui os dois emissores, né? Desse aqui e desse daqui também. Aqui é o emissor e aqui é o emissor do outro. O que eu vou fazer é ligar até aqui o negativo, né? Tanto esse emissor vindo para o negativo e esse emissor vindo para o negativo. A gente vai ter duas trilhas passando lá por baixo. Então daqui eu joguei um jumper até o outro emissor, né? E daqui do emissor eu joguei outro jumper até aqui e liguei aqui no negativo, né? Então tá aqui o meu jumper, veio até aqui o emissor
e daqui o outro jumper vem até aqui o outro emissor. Do positivo da bateria, nós vamos ligar dois diodos, é o IN4007. Nessa plaquinha de lâmpada fluorescente, você vai encontrar bastante desses diodos. De cada diodo vai sair um resistor de 10K que vai até o gate e o coletor, né? Desse outro diodo vai sair um resistor de 10K que será ligado aqui no gate do MOSFET. Então aqui eu posicionei um diodo aqui, o outro aqui, um resistor aqui e o outro resistor aqui. Então, para que eles não caiam, né, na hora que eu for soldar, segurar eles aqui também com papel higiênico, né? É uma outra técnica também que resolve, né? Viro para o outro lado para mim poder fazer aqui a solda dos terminais, né? Então meus 12 volts já estavam aqui, né? Então eu liguei os dois anodos, né, dos dois diodos aqui, né? Desse diodo vem aqui, né? Liga o resistor que vai aqui para o gate do MOSFET, né? Então aqui o meu outro diodo aqui, e aqui eu liguei o resistor, né, que veio aqui para o gate do outro MOSFET. Então agora só falta eu ligar dois capacitores, né? Então aqui é um capacitor. Esse capacitor será ligado daqui do meu diodo, ó. Então do diodo vai ser ligado o capacitor até aqui no source desse MOSFET aqui. Aqui é o positivo e aqui embaixo o negativo. 10 microfarad por 25 volts. Do mesmo jeito aqui do outro lado, né? Então o positivo aqui, né, e o negativo aqui no source. 10 microfarad por 25 volts. Esse jumper vai ser ligado aqui no catodo do diodo e vai vir até o meu capacitor. E aí o negativo do capacitor ligado aqui no source do MOSFET. Então aqui o jumper vem até o capacitor e do capacitor ligado o negativo aqui no source, né? Do mesmo jeito aqui, né? O jumper vem do diodo, né? E vem até o positivo do capacitor e o negativo do capacitor ligado aqui no source. Então agora só falta ligar a saída de energia. Eu vou considerar esse lado aqui sendo o meu neutro, né? E aqui o meu fase. Então o meu fio do fase eu liguei dois NTCs, né, em série, né, que é o NTC que a gente retirou de uma fonte, né, de computador. Então aqui vai ser a fase. Então aqui eu já tenho a minha tensão alternada e uma onda quadrada, né? Então aqui vai mudar o sistema de aterramento. Então agora esse resistor vai ser ligado no negativo aqui do sistema, né? Então aí bastante atenção quando fizer essa solda, tem que ficar bem feita mesmo, ficar bem firme. Então aqui eu liguei o meu fase e aqui eu liguei o meu neutro, né? E o meu aterramento ligado aqui no negativo, né? O negativo, né? O pino 1 ao 16, o pino 4, pino 7, o pino 9, pino 10 e por aí vai, né? Testar todas as continuidades é sempre bom para você não ter nenhuma surpresa na hora de ligar, né? Então na hora de colocar o circuito integrado, ter bastante atenção. E o pino 1 fica aqui pro meu lado da esquerda, né?
O ideal é você ligar primeiro com a lâmpada em série. Essa lâmpada aqui ela é de 12 volts e 21 watts. Então você vai ligar aqui no positivo e o outro lado da lâmpada você liga na bateria. Então aqui está dando 212. A lâmpada não acendeu, o que significa que o circuito está normal, né? Está tudo ok. Então uma vez o circuito ok, né, eu já posso vir aqui e ligar direto, né? Então 215 volts. Eu vou ligar a lâmpada de 100 watts. Então lembrando que agora eu já tenho aqui uma tensão alternada. Então quando eu ligo a lâmpada, a tensão cai para 174. Então se a gente comparar com aquele teste que a gente fez na primeira etapa, né? Quando eu ligava a lâmpada, caía para mais ou menos 150, né? Coloquei aqui na escala de 2 kHz. A minha frequência deu 60, variando de 60 para 61 Hz, dentro da faixa de tolerância.